algo daquilo que Deus colocou no meu coração, Efra, e eu queria compartilhar com vocês. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 23, espero não ser demorado. Lucas capítulo 23, versículo de número 46. Lucas 23, 46, que diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Vamos ler aí, leia aí conforme está no data show, vamos lá? Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Queridos, eu não sei se você concorda comigo, existe um evangelho sendo pregado de forma distorcida hoje no Brasil. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho daqui, vem para a nossa igreja e todos os seus problemas serão resolvidos. Parece que a igreja virou as organizações Tabajara, sabe? Você vem para a igreja e está tudo resolvido. E não é assim. A palavra diz que quando você aceita Jesus, a tua vida muda, transformada, mas os problemas continuam, queridos. Aliás, Jesus falou: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Então, quando Jesus fala no mundo tereis aflições, é que não é assim. A vida não transporta. Quando Jesus nos faz promessas, Ele faz promessa a respeito da eternidade. E é claro, a nossa vida pode ser uma boa vida nessa terra. Você pode ter uma boa família, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa casa, mas isso não te livra das intempéries da vida. Queridos, a pandemia chegou para todo mundo. Eu tenho uma comunidade de haitianos lá na nossa igreja, 120 haitianos. Estava tudo indo bem, de repente aconteceu um terremoto no Haiti. Mais pessoas morreram. Não bastasse o terremoto, depois do terremoto veio um ciclone, e as pessoas que estavam presas debaixo lá me ajuda, fugiu a palavra? Dos escombros. Lá embaixo dos escombros veio a água, passou por cima e matou mais gente ainda. Sabe por quê? E aí não matou só quem era servo ou quem não era servo, matou todo mundo, porque problema não escolhe endereço, problema vai sobre a vida de todo mundo. A diferença é que aqueles que aceitaram Jesus têm Jesus como autor e consumador da sua fé, como seu advogado fiel, aquele que no momento mais difícil vai estar do teu lado. Hoje eu estava contando, não vou contar hoje não, porque não dá tempo, mas eu estava contando um pouquinho da minha história, de como eu tenho lutado com a minha saúde nos últimos 20 anos, mas em todo o tempo o Senhor esteve do meu lado, me abençoou, sabe, queridos? E é tão bom saber que o Senhor está conosco. Eu posso ouvir um amém? Mas quando eu olho para o Evangelho de Cristo, eu vejo um Evangelho de renúncia, eu vejo um Evangelho de cruz. As pessoas hoje querem participar de um Evangelho que te dá algum retorno, quando na verdade o Evangelho que nós precisamos pregar, e talvez isso seja culpa nossa, nós pastores, é o Evangelho da renúncia. É o Evangelho assim, meu irmão, ser cristão hoje, nos dias de hoje, não é fácil. Você vai ser chamado de quadrado, você vai ser chamado de retrógrada, você vai falar assim: mas por que você faz isso com os teus filhos? Hoje eu liguei um pouquinho antes para os meus filhos, tem o Azaf e o Abner, eu falei assim: papai vai pregar. Pai, que legal, volta logo. Eu falei: só na quarta-feira. E eles ficam com muito sonho da hora que eu voltar, porque nós criamos uma cultura de sempre levar um presentinho. Eles me amam demais, sem nenhuma intenção. E eu já levei presentes bons, mas eu já levei saquinho de bala também, para eles entenderem que o problema não é o valor da coisa, é eu ter lembrado de você. Mas antes do culto eu falei: filho, pai vai pregar, eu preciso de oração. Ele falou: claro, pai. E aí meu filho de 13 anos orou hoje pela internet comigo, falou: Deus, usa o papai lá na igreja em Carapó. Isso parece bonitinho, não parece, gente? Mas para chegar lá teve muito treinamento, teve muita comunhão intensa. Você conhece comunhão intensa? É quando você fala assim: vem cá, moleque. Não é assim não, rapaz. Então, queridos, a Bíblia fala que assim, você ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ela jamais vai se desviar, vai se esquecer dele. A vida é feita de treinamento, você tem que aprender a ouvir os nãos da vida. E dentro da igreja é do mesmo jeito, você vai ouvir alguns nãos. Nem todo milagre que você pedir vai acontecer, meu irmão. Pastor, agora você começou a mexer na nossa fé. Porque existe uma mensagem, pastor, que se você vir para a nossa igreja, o teu milagre vai acontecer. Vai acontecer se aquilo estiver alinhado com o propósito de Deus, se for para a glória de Deus, se for para edificar o reino de Deus, porque senão não acontece, meu irmão. Se fosse assim, presta comigo, Lázaro foi ressuscitado, amém ou não? Mas ele morreu depois? Claro que morreu, irmão. É que a gente conta da ressurreição de Lázaro, a gente não conta da segunda morte de Lázaro, né? Então Lázaro ressuscitou, passou por dificuldades do mesmo jeito. Por que eu estou falando isso, querido? Durante o sofrimento de Jesus na cruz, Jesus expressou
7 frases que falam muito ao nosso coração. Muitos pregadores já escreveram sobre essas frases, mas hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que o Espírito Santo falou ao meu coração. E a primeira frase, está lá em Lucas 23, 34, Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando sortes. Diga comigo: Pai, perdoa-lhes. Irmãos, talvez um assunto mais difícil falar nas igrejas hoje é perdão. Porque a gente se diz crente, a gente se diz evangélico, a gente se diz protestante, mas na hora de perdoar a gente tem uma dificuldade tremenda. A gente prega sobre perdão, mas a gente vive muito pouquinho sobre perdão. A gente precisa aprender com Jesus, porque Jesus estava naquela cruz, e ele olhou para Deus e falou assim: Pai, perdoa-lhes. Irmãos, ele tinha todo o direito de falar assim: Senhor, arrebenta com todo mundo. Seja sincero, irmão, se talvez fosse eu e você, a gente faria isso. Mas não, Jesus falou: perdoa-lhes. Eu lembro lá em Atos capítulo 8, quando Estevão está sendo apedrejado, né? E Estevão está sendo apedrejado, e a oração diz que Estevão olhou para os céus e ele viu algo diferente. O que ele viu nos céus? Alguém lembra? Os céus estavam abertos, e Jesus e Deus estavam no trono, e Jesus estava do lado dele. E Estevão olha assim, sendo apedrejado, as pessoas humilhando, porque ele tinha pregado a palavra de Deus, sendo apedrejado. Estevão olha para os céus e fala assim: Pai, perdoa eles. Sabe o que Jesus fez nessa hora? Jesus se levantou no trono, queridos. É a única vez que você lê na tua Bíblia que Jesus se levanta no trono para olhar. Mais ou menos assim: é sério que você está falando para perdoar eles? Eles estão tacando pedra, é isso que você vai fazer? Sim, porque é isso que Jesus nos ensina. Olha para o teu irmão e fala assim: perdoar é difícil, irmão. Fala assim: ainda mais quando é da nossa família. Porque eu vou te falar uma coisa: é na família que o diabo tenta, irmão. É na família que sai aqueles comentários. Bom, acho que é só no Paraná que acontece isso, aqui não acontece não. Mas sabe, Jesus está nos dizendo assim, que a gente tem que perdoar tudo. A gente tem que perdoar até os nossos inimigos. Sabe, quando as pessoas abusarem de vocês, como abusaram de Jesus, perdoa-lhes. Sabe, perdoai aqueles que vos humilham. Queridos, eu acho que todo pastor já passou por isso. Sai gente da igreja, sai falando mal, porque todo mundo sai da igreja e tem que arranjar um culpado, e o culpado é sempre o bendito do pastor. E aí eu fiquei brabo, com os irmãos que saíram lá, eu dei minha vida por eles, rapaz, mas saíram falando mal de mim. E aí eu falei assim: Deus, eu tenho que arrebentar esses irmãos aí. Vontade de dar um soco ungido, irmão, sabe? Porque aqueles irmãos que faz mal para a gente, sim. E aí no meu tempo com Deus de manhã, eu fui lá e tirei aquele texto: orai pelos vossos inimigos. Falei: Senhor, o que o Senhor está falando? Ele falou assim: é com você mesmo. Se é para você orar pelos seus inimigos, esses irmãos são teus inimigos? Eu falei: não. Ele falou assim: ora por eles também. E aí eu mudei minha oração, irmãos. Eu começo a orar assim: Deus abençoa ele, abençoa ela, abençoa, abençoa, abençoa. Sabe por quê? Porque se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão a quem eu vejo, como que Deus vai me perdoar? Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Nós viemos de uma cultura católica, nós aprendemos, a maioria de nós aprendemos o Pai Nosso na escola, não é verdade? Pai Nosso que está nos céus, não é desse jeito? E lá no finalzinho fala assim: perdoai as nossas dívidas como nós temos perdoados os nossos devedores. A gente pede perdão das nossas dívidas quando nós também perdoamos os nossos devedores. Mas na continuação de Mateus 6, ele fala assim: porque se você não é capaz de perdoar o teu irmão, Deus também não vai perdoar os teus pecados. Deixa eu falar uma coisa que pode parecer heresia. Se você não perdoar o pecado do teu irmão, o erro do teu irmão, você está colocando a tua salvação em risco. Se você quiser discutir isso, a gente vai discutir a vida toda, mas é isso que está escrito na Bíblia. A crente não perde salvação. Deixa de perdoar alguém para você ver. Olha para o teu irmão e fala assim: o pastor está falando com você agora. Fala para ele: não é comigo não. Diga comigo: perdoar não é esquecer. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Meu irmão, você não esquece. Perdão é quando aquela atitude ruim que alguém tomou contra você não tem mais influência nenhuma. Você não esquece quem te xingou, você não esquece quem te humilhou, mas quando aquela atitude não tem mais poder nenhum na sua vida. Algum tempo atrás um irmão saiu da igreja, um baterista, né? Cadê o baterista? Né? Eu vi que todo baterista fica preso dentro de uma gaiola, porque dá trabalho mesmo, né? Um baterista ficou bravo comigo lá, e nós tivemos um problema, isso há uns 10 anos atrás. Passou anos, esse baterista chegou na nossa igreja, casado, falou: pastor, eu preciso falar com o senhor depois do culto. Eu falei: lá vem problema.
Chegou depois do culto, ele falou assim: pastor, eu quero te pedir perdão. E eu sou chorão, irmão, já comecei a chorar. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: o senhor lembra aquela vez que eu quis te bater? Eu falei: nem sabia. Você quis? Ele falou: eu queria. Eu falei: tá, o que tem? Ele falou assim: eu estava errado. Eu falei assim: ô irmão, também quero te pedir perdão. E a gente se abraçou, irmão, choramos juntos, orei pela esposa dele, pelos filhos. Sabe o que aconteceu sábado passado, Éfraim? Esse cara virou evangelista de uma igreja, e ele foi pregar na minha igreja. E quando ele pega o microfone, ele fala assim: estou pregando na minha igreja, o meu pastor, e me agradeceu, me honrou lá. Sabe por quê? Porque perdão não é esquecer. Perdão é quando aquela atitude de mal que a pessoa fez contra você não tem valor nenhum. Quantos estão me entendendo? A mesma situação pode ser perdoada várias vezes. Às vezes uma pessoa erra com você, você vai lá e perdoa de novo, perdoa de novo, perdoa de novo. A Bíblia fala assim, Pedro chegou para Jesus e falou assim: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Achando que ia ser espiritual. E Jesus falou assim: que 7 vezes, Pedro? É 70 vezes? 70 vezes? Quanto que dá isso? Vou de matemática, o senhor não vale. Quanto dá isso? 490 vezes. Isso é no ano? É no mês? É quando? No dia. Irmão, se o irmão errar comigo 491 vezes, eu mato ele. Mas a Bíblia fala para você perdoar ele até 490 vezes. Jesus está ensinando, meu irmão, sabe o quê? Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Deixa eu falar para você, marido, perdoa a tua esposa. Perdoa a tua esposa quando ela não te trata do jeito que você acha que você merece. Esposa, perdoa o teu marido quando ele chega nervoso do trabalho. Mãe, perdoa o filho que te xingou, que brigou com você. Pai, perdoa o filho. Filho, perdoa o pai. Eu batizei meu pai. Batizei meu pai quando ele tinha 45 anos. Meu pai teve um derrame muito sério. E eu batizei meu pai. Mas teve tanto perdão nessa história. Ele precisou me perdoar, eu precisei perdoar ele. Porque relacionamento é isso, mexer com gente é difícil. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, queridos, não existem pessoas que não mereçam perdão. Todo mundo merece perdão. Todo mundo. A outra pessoa não precisa pedir perdão para você perdoar. Não, mas ele não pediu perdão para mim. Não, perdoa do mesmo jeito. Eu uso uma frase e falo assim, querido, que aquele que é mais espiritual perdoa primeiro. Diga comigo, aquele que é mais espiritual perdoa primeiro. Eu uso isso com a minha esposa. Então quando a gente briga, eu falo: o mais espiritual pede perdão primeiro. E como eu sou mais espiritual, vou pedir perdão logo. Então daí ela fala: não, mas eu sou mais espiritual, eu quero pedir perdão. E aí a gente fica brigando por quem pede perdão primeiro. É claro que isso é uma brincadeira, mas quem tem mais do Espírito Santo sempre vai pedir perdão primeiro. Sabe, queridos, perdoar os outros, a gente não perdoa os outros porque eles merecem perdão. A gente perdoa os outros porque a gente merece paz. Diga: eu não mereço. Diga: eu não perdoo porque eles merecem. Diga: eu perdoo porque eu mereço paz. Tem gente que fica carregando a falta de perdão. Eu conheço gente que brigou há 30 anos atrás e continua brigada até hoje. Eu conheço gente, sabe aquele irmão, aquela irmã que não se conversa mais, que não se olha mais? Misericórdia. Perdoar é você poder jogar fora o lixo que o outro deixou em cima de você. O outro deixou um lixo em cima de você e fala: deixa eu jogar isso aqui fora, eu não quero mais isso aqui não. Isso é perdão. Sabe, o primeiro a pedir desculpas sempre é o mais corajoso. O primeiro a perdoar sempre é o mais forte. O primeiro a esquecer daquela atitude sempre vai ser o mais feliz. Eu amo essa história de perdão porque eu aprendo com Jesus. Jesus nos ensina a perdoar. Pastor, isso aqui é uma conferência de fé. Que isso tem a ver com fé? Porque se você não é capaz de perdoar, querido, nada que você vai pedir com fé você vai receber. Porque não adianta você ter: Jesus vai me abençoar, mas se a tua vida está lá arrebentada, você não consegue liberar perdão para ninguém. Eu gosto de uma frase de Tertuliano que ele diz assim: você quer ser feliz um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Quer ser feliz um momento? Vai lá e se vinga daquele negócio. Agora, quer ser feliz para sempre? Perdoe. A gente precisa sempre praticar o perdão. Preciso correr por causa do nosso horário. Segundo princípio que eu aprendo com Jesus, nessas frases de Jesus, está lá em Lucas capítulo 23, 43, me ajuda aí.
É o Ailton que está ali? Amém. Deus abençoe. Como que é o nome? Deus te abençoe, filha. Me ajuda aí. Lucas 23, 43. Jesus, vamos todos juntos? Jesus lhe respondeu: eu garanto hoje, você estará comigo. Para quem que Jesus falou essa frase, irmão? Para quem foi? Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão. E a gente fica tentando trazer a perfeição nas pessoas. A primeira pessoa que Jesus inaugurou no paraíso, pastor, foi o ladrão. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que isso fala, queridos? Isso fala do nosso futuro, fala para onde nós vamos. Quantos aqui vão morar no céu? Vou mudar a pergunta, quantos aqui querem morar no céu? Aumentou, você viu, pastor? Tem gente para ir para o céu aqui. Eu quero morar no céu, quero ir para o céu, queridos, mas há uma trajetória. Quando eu vejo Jesus falando para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu preciso lembrar da história que aconteceu. Está lá Jesus na cruz, tem um ladrão de um lado e um de outro, e um ladrão está tirando sarro, um ladrão está desdenhando, e outro fala assim: para com isso, velho. Nós estamos aqui porque nós aprontou, mas o cara aí não fez nada. E o outro fala assim: se tu é Jesus, desce daí. Aí o ladrãozinho mais cheio da unção, se é que isso existe, o ladrãozinho cheio da unção falou: lembra de mim quando você entrar aí no teu reino. Lembra de mim. E Jesus dá uma palavra para ele que para mim é demais, queridos. Ele fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que isso me fala? Sempre é tempo de confessar pecados e receber perdão e alcançar os céus. Sempre é tempo de alcançar os céus. Tinha um irmão numa igreja que eu participei há muitos anos atrás. Ele ia no culto e nunca aceitava Jesus. E aí um dia esse cara envolveu-se numa briga, levou um tiro na cabeça, meu irmão, e foi para a UTI. Eu lembro que o meu pastor no dia, o pastor que cuidava de mim, foi lá, pregou o evangelho para ele desacordado ainda. Mas daí um dia ele abriu os olhos. O nome dele era Aníbal. E aí o pastor foi lá e falou assim: Aníbal, eu preciso te pregar a palavra. E pregou lá, fez um plano de salvação rapidinho para ele. E falou assim: Aníbal, se você quer aceitar Jesus, faz alguma coisa, porque ele não falava mais. E o Aníbal piscou os olhos. E quando ele piscou os olhos, as lágrimas desceram. E quando as lágrimas desceram, eu falo por fé, aquele homem abriu as portas do paraíso para ele. Meu irmão, sempre é tempo de confessar seus pecados, sempre é tempo de alcançar perdão. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Nós precisamos apenas confessar pecados. Nós precisamos apenas abrir o nosso coração. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas o que confessa e os abandona alcança misericórdia. Aleluia! Jesus está falando na cruz assim: perdoa-lhes, mas hoje mesmo, se você confessar pecados, você vai estar comigo no paraíso. Meu irmão, sempre é tempo de aprender com a cruz de Cristo. E hoje nós aprendemos com a cruz de Cristo que hoje é tempo de você ir para o paraíso. Alguns anos atrás, dia 24 de dezembro, fiz uma pregação e falei assim: sabe aquelas pregações que a gente fala algumas coisas meio loucas? Eu falei assim: tem gente que não vai chegar na virada do ano. E tinha um senhorzinho lá na minha igreja, e falou assim: Deus me livre dessa palavra desse pastor, é doido, eu vou viver mais uns 30 anos. O Efraim, ele morreu no outro dia. No outro dia ele morreu. E aí eu fui lá no velório, né? Na hora que eu cheguei no hospital, a mulher dele falou assim: o senhor vai orar por ele? Eu falei: eu vou. Ora para ele ressuscitar. Eu falei assim: é sério isso? Ela falou: é sério isso? Eu falei assim: tá bom, eu vou orar. E aí eu parecia um bobão, irmão, lá na sala, lá todo mundo saiu. Eu falei: em nome de Jesus, agora, com muita fé, não estou brincando não, com muita fé eu orei. E aí quando eu bati a mão no peito do morto, assim, saiu uma bolha da boca, eu achei que ele tinha ressuscitado, irmão. E eu falei: ei, aleluia! Mas ele não ressuscitou. Você ri porque não é você, né, irmão? Não era você que estava lá na hora. A irmã dele, a mulher dele falou assim: não deu, né, pastor? Eu falei assim: deu não, mas eu tentei. Mas daí o Espírito Santo falou um negócio para mim: ele não ressuscitou agora,
mas o lugar dele está no paraíso. Fala para ela assim: olha, quando você ressuscitar, os teus olhos vão ver esse homem ressuscitado. A gente vai lembrando das histórias, né? O irmãozinho, uma irmã da minha igreja, uma senhorinha, o marido ruim, gente. Aqui não tem isso não, né? Irmã boa com marido ruim é só no Paraná. Mas uma irmã boazinha, aquelas crentinhas do coque, abençoada. Mas o irmão não ia na igreja de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas eu ia lá, eu sou santista, ele também. E aí eu nunca falei de igreja com ele, irmão, porque não dava. Eu tentei a primeira vez, pastor, ele já quase me mandou para aquele lugar. Aí eu falei, não vou falar mais nada com ele não, quero ser amigo dele. Quero ser amigo, quero ganhar a confiança dele. Ele era santista, eu também. A gente chorava junto. Santista chora muito, continua chorando, né? Aí, irmão, esse irmão, um dia a mulher me liga e fala assim: pastor Júlio, meu marido está morrendo, está na UTI, diz que não passa de hoje. Ele tinha uma diabetes muito séria, já estava cego. Eu falei assim: só quer que eu vou lá? Ele falou assim: quero que o senhor vá lá. E quando eu cheguei na UTI, o filho tinha saído e falou assim: pastor, meu pai parece que está tudo bem, mas está morrendo. Eu falei: não, cara, eu vou lá, vamos orar com ele. E eu cheguei e falei assim: seu Luiz, tudo bem? Ele falou assim, ele cego, ele falou assim: pastor Júlio? Eu falei: sou eu. Ele falou: o que o senhor veio fazer aqui? E eu, irmão, eu sou meio rasgado de vez em quando. Eu falei assim: é que falaram que o senhor vai morrer. E ele estava na UTI. Ele falou assim: pastor, o negócio está feio. Eu falei assim: e eu vim aqui garantir o céu para o senhor. Ele falou: como assim? Eu falei assim: irmão, quem leva para o céu não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é nome de igreja. Quem leva para o céu é se você confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Quer fazer uma oração comigo de entrega agora? Irmão, ele estava na última, era a última chance dele. Ele falou: claro, pastor. E eu peguei na mão daquele homem e nós oramos com muita fé. Eu nunca fiz uma oração chorando tanto. E nós oramos, e aquele homem entregou a vida dele para Jesus. Ele não entregou a vida dele para a igreja batista, me permita falar isso. Ele entregou a vida dele para Jesus. Porque uma boa igreja não salva ninguém, uma boa igreja te ajuda a caminhar. Uma boa igreja te ajuda nos momentos mais difíceis. Mas quem salva continua sendo Jesus através da sua cruz. E aí ele entregou a vida para Jesus. Eu falei: irmão, dei um abraço nele, falei assim: Deus te abençoe. E saí da UTI, entra o outro filho. Quando entra o outro filho, passa um minuto, o filho sai chorando e fala assim: meu pai morreu. E eu vou te falar uma coisa: a última pessoa que viu o seu Luiz foi eu. E ele foi salvo aos 45 do segundo tempo. Mas ele carimbou o passaporte. E eu poderia falar assim para ele: hoje mesmo tu estarás no paraíso com Jesus. Mas não pelo trabalho de um homem, mas pelo trabalho da cruz de Cristo. Porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz nos dá redenção total dos nossos pecados. Você pode dar uma glória a Deus ou não? É por isso que a gente fala: você tem que confessar teus pecados a Jesus. A igreja parou de falar de Jesus, gente. A gente fala de prosperidade, a gente fala de dinheiro, a gente fala até do Covid. Mas a gente parou de falar de Jesus. É Jesus que continua salvando. Terceira frase, eu preciso correr, vamos lá. Jesus falou assim em João capítulo 19, versículo 26. João 19, 26. Quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. Dá mais um, filha. 27. E aí o discípulo disse: aí está a sua mãe. O que Jesus falou? Aí está a sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está nos ensinando que a família é uma das coisas mais importantes. E é por causa da família que Jesus veio a essa terra. Quando nós vemos sobre família, a gente vê assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A Bíblia sempre fala de família. Irmão, não existe nada mais lindo do que uma família. Pastor, que o senhor não conhece a minha família. Se Deus colocou você nessa família, é porque Ele tinha um propósito nessa família, através da sua vida. A família do outro é melhor que a minha. É que você não conhece a minha, irmão. Toda a família tem defeito. Todo marido tem defeito, toda mulher tem defeito. O nosso problema é que a gente olha para as coisas dos outros e valoriza mais as coisas dos outros do que as nossas coisas. Tem gente que acha que filho de pastor é tudo perfeito. Ei, meus filhos... está na internet, vai dar problema. Meus filhos é tudo com problema.
As pessoas acham que o Azaf e o Armin são perfeitinhos. Não são, irmão. Tem dia que a gente tem que pegar uma comunhão mais intensa, né? Não pode falar que pega vara, senão vai preso, mas a gente pega a vara, fala, ó. Mas são os meus filhos. A minha esposa não é... Eu falo que ela é a mulher mais linda do meu universo, mas ela não é perfeita. O Júlio não é perfeita, mas nós somos a família que Deus nos deu. Está aí, ó, a sua mãe. Dá valor na sua família. Quer saber o valor de um pai? Pergunte para quem perdeu o pai. Quer saber o valor de uma mãe? Pergunta para alguém depois do funeral. Está sentindo falta da tua mãe que morreu? Quer saber o valor de um filho? Pergunte para alguém que perdeu um filho. Irmãos, algum tempo atrás uma irmã da igreja ficou grávida, e aí um nenenzinho nasceu lá muito cedo, pequenininho, e eu fui lá no dia que ela teve o parto, acho que 31, 32 semanas, e era muito pequenininho. O neném ficou vivo durante 4 horas. E aí pensa ter que fazer um velório desse tipo, é difícil demais. E na hora que fomos fazer o velório, o vô ainda pediu para abrir o caixão. Eu falei, não faz isso não, gente, fecha esse caixão. E aí era um nenenzinho desse tamanho. Eles amaram tão pouquinho tempo, mas aquela mãe chorava tanto. E aí, pastor, o que fala num velório desse? Estava eu, a mãe, o pai, minha esposa e o avô. Eu falei, Deus, eu não sei o que pregar aqui não. O Espírito Santo me deu uma revelação, se for heresia, depois o pastor corrige. O Espírito Santo assim, fala para ela, que nós não somos físico, nós somos espírito. E o espírito que Deus mandou e colocou dentro da barriga dela, viveu essas 32 semanas, mais essas 4 horas aqui fora. E durante esse tempo teve uma mãe e um pai que os cuidou. E quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, e essa criança vai ressuscitar. E o espírito dela vai conhecer o teu espírito, porque você cuidou dela. Ei, meu irmão, família, não importa o tempo que você passa com ela, é o presente mais valioso que Deus te deu. Diga comigo assim, amor se traduz em tempo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, amor se traduz em tempo. Se você diz que ama a sua esposa e não tem tempo para ela, desculpa, você não ama. Se você diz que ama o teu marido e você não tem tempo para ele, eu amo meus filhos, vamos jogar bola, pai? Filho, estou sem tempo. Não dá. Amor se traduz em tempo. Vamos para frente? Quarta frase de Jesus, que nos ensina tanto. Eu tinha tanta coisa para falar, pastor, mas eu vou correr aqui, a gente precisa. Vamos lá, Mateus 27, 46, vamos lá? Mateus 27, 46, abre lá a sua Bíblia. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Outras versões falam, por que me desamparaste? Queridos, o que eu aprendo com esse texto? O que Jesus está ensinando? Existem momentos que você vai achar que você está sozinho. Existem momentos na sua caminhada cristã que as pessoas vão te virar as costas, todo mundo vai virar as costas, e você vai achar até que Deus virou as costas para você. O próprio Jesus passou por momentos difíceis. O próprio Jesus passou por momentos de injúria contra ele. Cadê os discípulos dele nessa hora, gente? Estavam fugindo, estavam correndo. E Jesus olha lá e fala assim, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Na vida cristã, vai acontecer momentos que vai parecer que você foi desamparado. Mas é nessa hora que a gente deve se agarrar em Deus e confiar nele. É nessa hora que a gente precisa confiar em Deus. Vou contar só uma história do meu pai. Meu pai teve um derrame com 45 anos. Eu voltei para Paranavaí para cuidar dele. E quando meu pai, com 45 anos, teve o derrame, foi um derrame muito sério. O médico falou assim, ele não passa da meia-noite. Nós levamos para Londrina, fez uma cirurgia no cérebro dele, tirou o derrame, fez uma raspagem e tal, mas meu pai ficou 18 dias em coma na UTI. Quando meu pai acordou da UTI, meu pai é muito sarrista, meu pai tira muito sarro, né? Diz que a goiaba cai perto da goiabeira, então acho que é por aí mesmo, né? Daí meu pai, foram testar lá para ver se meu pai conhecia minha mãe. A enfermeira falou assim, quem quer sair? Ele falou assim, essa é a empregada doméstica lá de casa.
como assim? Essa aí é a lavadora, a cozinheira. Daí a enfermeira falou, ele está mal, né? Minha mãe falou, não, ele está bem, está tudo certo. Aí o pai acordou e trocava as noites pelo dia, noite pelo dia, noite pelo dia. Meu irmão, foram dias tensos. Dia 13 de fevereiro desse ano, de 99, a gente foi lá visitar meu pai e falaram que meu pai tinha tido um segundo derrame. A gente voltou, e todos os dias quando a gente voltava, estava tocando uma música assim, pastor, falava assim, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Diga a pessoa, Jesus nunca chega atrasado. Nunca chega. E aí nós estamos chorando porque meu pai tinha tido um segundo derrame e tal, desesperados. Mas passou o tempo, meu pai acordou, ele falou assim, filho, me leva embora, ele me deu alta. Eu falei, pai, ninguém te deu alta, pai. Não, filho, me leva embora, ele me deu alta, filho. Eu falei, pai, ninguém te deu alta, pai. Ele falou, filho, senta. Eu sentei e falei assim, vou te contar uma coisa. Não me chama de doido, não. Mas quando eu estava lá, eu tive uma visão, um sonho, não sei o que foi, mas parecia que eu tinha sido cortado, metade do meu corpo, tinha me jogado num lugar que só tinha mortos, só gente cortada, arrebentada, gente morta. E eu estava em desespero lá. Mas quando eu estava lá, veio um cara muito bonito, Efraim, vestido bonito assim, falou, quem colocou o Valdivino aí? E as enfermeiras falaram assim, ó, está na hora dele. E o cara falou, não, tem muita gente orando por ele, tira ele daí. E as enfermeiras falaram assim, só o Senhor pode tirar ele daí. E esse homem deu a mão para o meu pai, na visão dele, no sonho dele, deu a mão para o meu pai, e quando puxou ele, o corpo dele foi restaurado. Ele saiu andando com meu pai, conversando, e meu pai falou assim, ei, quem que é você? Ele falou assim, eu sou Jesus. Aí meu pai falou assim para ele assim, ei, meu filho e minha mulher são crentes. Ele falou assim, corre lá e conta para eles. No sonho, ele foi, buscou minha mãe, e quando está voltando, Jesus está subindo uma escala, falou assim, você está de alta. E meu pai acordando falou, eu estou de alta. Eu falei, tá bom, pai. Endoidou, despirocou, perdeu massa cefálica, está louco. Levamos o pai para casa, e o pai tinha uma casa de aluguel. Naquela época, uma casinha daquele tipo custava uns R$100 o aluguel. E ele alugava aquela casa por R$10 para um velhinho da Assembleia. Sabe esses velhinhos da Assembleia retado? Seu Atílio, mais de 90 anos, chegava lá, seu Valdivino, tão vergonha, você tem que se converter, você tem que virar crente. Toda vez que ele ia pagar os R$10 de aluguel, meu pai pegava os R$10 e dava 20 para ele comprar de remédio. Toda vez. Chegou lá no dia que eu trouxe meu pai da UTI, do hospital, chega o seu Atílio de táxi para pagar o aluguel de R$10. Chegou lá e falou assim, o que aconteceu aqui? Eu falei assim, seu Atílio, o pai teve um derrame. Sério? Sério, mas ele está bem. Mas como ele está? Não, está sem movimento, mas ele vai voltar em nome de Jesus. Aí falou, rapaz, eu tive um sonho com teu pai. Eu falei, que sonho? Eu sonhei que tinha cortado o corpo do teu pai, tinha jogado ele no meio dos mortos, mas Jesus pegava ele pela mão e tirava ele de lá e falava assim, você está de alta. Quando você acha que Jesus te desamparou, é aí que ele pega pela tua mão e te tira de lá, meu irmão. Essa é a mensagem da cruz de Cristo. Hoje, é por isso que eu falei, eu batizei meu pai. Meu pai foi um dos melhores evangelistas da minha igreja no tempo de pandemia. Ele pegava o telefone dele, todo dia ligava para 3, 4, 5 da igreja e falava assim, cadê você? Estou com saudade. Quando você vai vir aqui em casa lavar a louça? Esse é o seu Valdivino. Quinta frase de Jesus, João capítulo 19, versículo 28. João capítulo 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho. Quando Jesus fala tenho sede, Jesus está falando das necessidades dele. Todos nós passamos de necessidades. O bom dessa história é que Jesus fala que ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, em glória, em Cristo Jesus. Diga assim, Jesus suprirá todas as minhas necessidades. Jesus não falou que vai suprir os teus sonhos. E aí a gente inverte as coisas. Em Salmo 37, versículo 4, fala assim que se você deleitar no Senhor, Ele vai conceder os desejos do seu coração. Mas Jesus falou assim que Ele vai, em Filipenses, Paulo fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória. O que Jesus está nos ensinando, queridos? A palavra de Deus nunca volta vazia e ela não é mentirosa. Se a palavra fala que Jesus vai fazer, Ele faz. Mas se a palavra não fala, não depende mais dele, depende da gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Então a gente precisa cada dia aprender, guardar o nosso coração das coisas que nos tiram a fé, e as nossas necessidades muitas vezes tiram a nossa fé. Sexto princípio, diz assim em João 19:30. João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Vamos falar todos juntos? Está consumado. O que está consumado? A obra está completa, a obra está perfeita. Que obra? A obra de restauração do indivíduo. Ei, meu irmão, desde que o homem caiu no Éden, Jesus tinha um plano de restauração para as nossas vidas, para o homem. E o diabo entrou em crise. O diabo entrou em depressão, irmão. Ele começou a falar assim: é com Adão, deixa eu dar um jeito de Adão. Não era com Adão. Não, é com Abraão, não era com Abraão. Com Isaac. O diabo fez histórias. Você conhece as histórias da Bíblia? Foi lá, tentou acabar com Moisés, tentou acabar com Davi, mas não tinha. O projeto de Deus ia se consumar em Cristo Jesus, no próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto só foi consumado quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus entregou sua vida na cruz, ele pode falar: está consumado o quê? O plano de Deus para a tua salvação. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Tudo isso só se consumou na cruz de Cristo. E é por isso que eu quero te dar uma palavra, queridos. Não existe evangelho sem cruz. Vamos falar todos juntos? Não existe evangelho sem cruz. Cruz fala de renúncia. Cruz fala desse evangelho que foi distorcido aí no mundo, mas que graças a Deus aqui está sendo pregado e vai continuar sendo pregado, que é somente a cruz de Cristo, o sangue derramado de Cristo, que nos limpa, nos purifica de todos os pecados. E aí eu termino dizendo para você, Jesus falou: está consumado. E aí a última frase, e talvez essa seja a mais importante, Lucas capítulo 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego. O que você precisa entregar para Jesus hoje? Quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar para Jesus hoje? O plano foi feito, está tudo consumado. Ele morreu numa cruz. O que a gente precisa entregar? Vou te falar uma coisa. Tem uma música bem antiga, pastor. Eu gosto de música antiga, que fala assim: tudo entregarei. Vocês lembram dessa música? Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixa. Você é capaz de entregar tudo para Jesus? Você é capaz de entregar nas mãos dele? Queria convidar você a ficar em pé. Quando Jesus fala de em tuas mãos entrego, ele está falando de renúncia. Quando ele fala em tuas mãos entrego, ele está falando de entregar todas as coisas. Lucas capítulo 14, 33 diz assim: assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo fala de renúncia, mas fala de entrega total. Volta comigo no Getsemane. Jesus vai para o Getsemane, né? E ontem eu peguei o Elfrin para ser meu ator. Vem cá, Elfrin, correndo. É o ator preferido que eu tenho aqui, viu, pastor? De novo. Mas a história mudou. Ai, graças a Deus. Você vai morrer agora. Jesus fala assim: Pedro, Tiago, João, vamos orar? Vamos ali no Getsemane. E aí ele fala assim: ó, vocês três, fiquem aqui, enquanto eu vou ali orar. Fica aí. Aí, filho, já sabe como funciona. Fica aqui enquanto eu vou ali orar. E Jesus vai lá. E Jesus começa lá, rebanamachei, ora e busca, e aleluia e tal. Quando ele olha para os três, o que eles estão fazendo? Dormindo. Jesus corre lá e fala assim: ei, acorde, japonês. Não dá para orar pelo menos 1 hora? Eu fico imaginando Pedro falando:
Dá. Tô com sono. Tô cansado. Mas dá? Dá. Mas 1 hora, Jesus volta. Está lá orando. Tá. Ele olha para o japonês, para o Pedro, e fala assim: ih, dormiu de novo. Volta lá. Acorda, japonês. Será que você não pode orar pelo menos 1 hora? Dá. Dá. Sim. Volta para lá. Jesus vai de novo. Está lá orando, buscando a Deus. Ele olha para o japonês de novo. Pedro. Vai lá e fala: Pedro, acorda. Não dá para orar 1 hora. Dá sim, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma igreja no Brasil que em vez de estar orando, está dormindo. Tem uma igreja no Brasil que em vez de estar dobrando os seus joelhos, está perdendo tempo no WhatsApp. Aqui não acontece isso, mas é só em Paranavaí. Tem um monte de irmã que está com um demônio chamado Instagram. Agora virou heresia, né? Se você fica mais tempo no teu celular do que na presença de Deus, tem alguma coisa errada, irmão. Se você fica mais tempo no teu YouTube do que na presença de Deus, tem alguma coisa errada. Porque quando Jesus volta para lá, vai orar, vem Judas com uma legião de soldados. E aí Pedro levanta. Levanta, Pedro. E aí Pedro levanta. Quando Pedro levanta, vem Judas e dá um beijo em Jesus. E aí os soldados... Eu desliguei, pastor, foi sem querer aqui. E você conhece a história. Aí, Judas vai lá dar um beijo em Jesus, os soldados vão para pegar Jesus. Quando os soldados vão para cima de Jesus, o que Pedro faz? Arranca a espada, vai no ouvido de Malco e corta o ouvido de Malco. De verdade, ele queria acertar o ouvido? Não. Ele não queria acertar o ouvido, ele queria fazer o quê? Matar. Eu vou te falar por quê. Porque quem não entende a cruz, quem não vive uma vida de oração, no momento da tensão não vai saber responder. No momento da tensão vai querer resolver na pancada, no jiu-jitsu. Vai. No momento da tensão, aí Jesus fala: para, Pedro! Não é assim. Pedro, eu não vou morrer numa cruz para você fazer isso. A Bíblia diz que ele pega o ouvido de Malco, faz aquele milagre e fala assim: sou eu que vocês estão procurando. Para que a história desse povo que está aqui em Carapó dê certo, eu preciso morrer naquela cruz. Feche teus olhos se você puder. Nós vamos cantar uma canção juntos. Obrigado, Efraim. Nós vamos cantar uma canção juntos e eu queria pedir para você orar agora, porque o Santo Espírito viesse sobre o teu coração agora. Vamos cantar? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Cante, lembre da cruz de Cristo agora. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome, Jesus. Nós adoramos porque o Senhor morreu numa cruz por nós, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas. Aleluia. Ele foi vencido na cruz de Cristo. Aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande. Você pode adorar o Senhor? Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.
teus olhos. Eu não posso sair daqui hoje sem dar a chance de você entregar a tua vida total para Jesus. Quando nós confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, nossos pecados são perdoados. Por quê? Porque a cruz foi consumada, irmão. Nós vamos fazer uma oração todos juntos de entrega, uma oração de entrega. Mais uma vez, pastor, já entreguei a vida para Jesus. Reafirme essa aliança agora. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. Diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, e nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Feche teus olhos, abaixe suas mãos. Se você fez isso pela primeira vez na sua vida, e realmente você quer entregar a sua vida para Jesus, eu não vou chamar ninguém aqui na frente não, eu só quero orar por você. Se você fez isso pela primeira vez, levante sua mão onde você está, só para orar por você. Tem alguém? Amém? Tem alguém? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Aleluia. Tem alguém? Aleluia. Aleluia. Senhor, nós oramos e abençoamos cada vida, Senhor, cada casal, cada família, e declaramos a bênção do Senhor. Recebe aqueles que tomaram uma decisão hoje, aqueles que estão entregando seu coração ao Senhor. E Pai, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de cada um. Nós oramos, abençoamos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Cantamos aleluia. Cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Só as vozes, adora o Senhor. Para sempre